Caros alunos, dando sequência ao nosso curso de Direito Processual Civil 2, iniciando a segunda sessão e da forma como nós combinamos, de sempre, durante a aula, lembrar ou mencionar ou destacar uma pessoa que tenha tido relevância na sociedade civil e que tenha sido egressa da Faculdade Nacional de Direito. E tenho a honra de começar essa aula lembrando do nome da primeira advogada do Brasil, a doutora Mirtes Gomes de Campos. Ela se graduou na Faculdade Nacional de Direito, não propriamente na Faculdade Nacional de Direito, porque a Faculdade Nacional de Direito não existia, ela se originou da junção de outras duas faculdades de Direito. Então, a doutora Mirtes Gomes de Campos, ela se graduou numa dessas duas faculdades que juntas deram origem à Faculdade Nacional de Direito. Ela se graduou em 1898, vejam só, e ela só conseguiu se tornar advogada, pasmem, minhas alunas mulheres, ela só conseguiu se tornar advogada 8 anos depois. Ela só foi admitida como advogada no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil em 1906. A Ordem dos Advogados do Brasil, durante esse período, tentou encontrar algumas soluções, entre aspas, para possibilitar que a doutora Mirtes pudesse desenvolver as suas atividades. Uma delas, a mais estapafúrdia possível, foi alocá-la como estagiária de Direito, quando na realidade ela já tinha cumprido toda a carga horária necessária para se tornar bacharel, tinha sido aprovada com muito louvor na faculdade, na nossa querida faculdade. Então, ela, por duros 8 anos, ela batalhou e, enfim, ela conseguiu entrar para o quadro da Ordem dos Advogados do Brasil. E ela não parou por aí. A importância dela, só pelo simples fato de ter sido a primeira mulher advogada, já é um enormíssimo feito, né? Já abre portas para hoje, na nossa faculdade, na Faculdade Nacional de Direito, nós temos mais mulheres do que homens, né? Mas ela, durante toda a vida profissional dela, ela tem passagens muito interessantes, e quem quiser pesquisar, está tudo registrado na própria OAB. Ela desenvolveu trabalhos muito interessantes sobre a questão do aborto, defendendo a possibilidade de mulheres submetidas a crimes de guerra efetuarem aborto. Tema super relevância, está no pipeline aí das discussões jurídicas. A gente teve na semana passada um caso de uma menina estuprada no interior do Espírito Santo, que fez o aborto legal em Pernambuco e gerou uma série de repercussões positivas e negativas na nossa sociedade civil. E, além disso, a doutora Mirtes, ela foi uma das grandes entusiastas do voto feminino, né, que só veio a ser contemplado na Constituição de 34. Então, é com grande prazer que eu inicio essa aula exaltando essa mulher guerreira, essa profissional espetacular que foi a doutora Mirtes Gomes de Campos, originada da nossa casa, da Faculdade Nacional de Direito. Bom, vamos parar de falar de história e vamos falar de processo. Vamos continuar falando de processo de conhecimento. A gente vai falar de processo de conhecimento durante todas as sessões desse PLE. E é importante que a gente crie, dentro do processo de conhecimento, que é esse processo destinado à prolação de uma sentença, é esse processo destinado à formação de uma sentença, a entrega da tutela jurisdicional definitiva por parte do judiciário, esse processo de descoberta pelo juiz, que pode se dar através de uma posição declaratória, através de uma posição de constituição de um direito,
ou através de uma tutela condenatória, que pode se desdobrar em mandamental ou executiva lato sensu, o processo de conhecimento ele tem uma tramitação, ele tem um rito eleito pelo Código de Processo Civil como um procedimento comum, que seria uma via padrão de orientação para que atos encadeados formem um procedimento que viabilize, que possibilite ao magistrado a entrega da tutela jurisdicional no bojo de um processo de conhecimento. E essa entrega, a gente já viu que é a prolação de uma sentença. O objetivo dessa entrega é a prolação de uma sentença. Mas para a prolação de uma sentença é necessário a definição de uma série de caminhos, de uma série de atos processuais encadeados que nós temos por bem chamar de procedimento. Durante muito tempo, os professores de processo civil e os meus professores nessa casa entenderam por bem tratar procedimento como sinônimo de rito. E rito, meus amigos, a palavra rito remete a ritmo. Então, o procedimento ele seria a forma concatenada como se desenvolve uma relação processual, a forma segura estabelecida em lei para o desenrolar de uma relação processual. Isso é procedimento. O Código estabelece dois procedimentos. Dois procedimentos voltados à prestação da entrega jurisdicional através de um processo de conhecimento. O primeiro, o Código chamou de procedimento comum. O procedimento comum será o procedimento que nós detalharemos com riqueza completa de informações durante o nosso semestre, durante o nosso curso. E ele está estabelecido entre os artigos 318 e 512 do Código de Processo Civil. Em oposição a esse procedimento comum, a esse caminho geral pelo qual a marcha processual deverá ser desenvolvida, nós temos uma série de procedimentos especiais, que seriam, mal comparando, espécies de caminhos mais facilitados, caminhos mais aderentes à tutela de direito material que se procura, que se pretende, do que esse caminho normal. Se estivéssemos na sala de aula, eu diria que um aluno ele poderia chegar à Faculdade Nacional de Direito por diversos caminhos, né? Eu moro em Ipanema, eu poderia ir para a Faculdade Nacional de Direito de metrô, mas eu também poderia ir de carro, eu também poderia, e aí eu poderia seguir um caminho que seria o túnel Rebouças e descer ali na Cidade Nova, mas eu também poderia ir pelo Aterro do Flamengo. Eu chegaria no mesmo lugar, eu chegaria na nossa mesma Faculdade Nacional de Direito. Procedimento é caminho. Entendam os procedimentos comum e especial dentro do processo de conhecimento como um caminho para que cheguemos à prestação de uma tutela definitiva, à entrega de uma sentença. O procedimento comum é um procedimento mais longo. É um procedimento que ele tem uma preocupação maior com o asseguramento de todas e as mais completas formas de exercício de defesa e de produção de provas. Já os procedimentos especiais, eles tendem a ser mais ágeis. Os procedimentos especiais tendem a ser uma espécie de autoban para aqueles que gostam de automobilismo, que seriam aquelas vias expressas, que não existem sinais, seriam caminhos mais facilitados, mais diretos, mais rápidos para a entrega da tutela jurisdicional. No Código de Processo Civil de 15, esses procedimentos especiais estão delimitados entre os artigos 539 a 770.
do Código de Processo Civil. E vamos a eles. Eu tomei a liberdade aqui de elencá-los, apenas a título de exemplificação, para demonstrar quais tipos de tutelas jurisdicionais merecem, sob a ótica do legislador, um caminho diferenciado, um caminho especial, que não o caminho comum que será detalhado por nós no curso desse semestre. Então, mereceram uma política legislativa diferenciada as seguintes ações: a ação de consignação em pagamento, a ação de exigir contas, as ações possessórias, meus amigos, divisão e demarcação de terras particulares, dissolução parcial de sociedade, inventário e partilha, embargos de terceiros, a oposição, a habilitação, as ações de família, a demanda monitória, a homologação de penhor legal, a regulação de avarias grossas, a restauração de autos e os procedimentos todos de jurisdição voluntária, que são aqueles procedimentos que não têm de uma maneira eminente o elemento lide, que seriam administrações públicas, administração pública de interesses privados e que em determinados fóruns específicos de pesquisa entende que sequer seriam uma espécie de jurisdição, dada a ausência de lide. Mas isso não é tema para a nossa aula de hoje. Eu só quis trazer os tipos de tutelas previstas no Código de Processo Civil que não seguem o procedimento comum, que será exaustivamente detalhado por nós no curso desse período letivo extraordinário. Avançando, eu queria tratar com vocês de um ponto que eu reputo extremamente interessante, que seria a localização dentro da árvore genealógica do direito processual civil. Tradicionalmente, encarta-se o direito processual civil como um ramo de direito público. Dentro da nossa organização interna da Faculdade Nacional de Direito, o direito processual está ligado à área de direito do Estado. E durante muito tempo, nessa divisão estanque, com a qual eu não concordo, até porque cada vez mais o processo civil caminha a passos largos no sentido de se aproximar do direito privado, e aí eu vou explicar essa minha afirmação, mas doutrinariamente, tradicionalmente, procura-se colocar o direito processual civil como um ramo de direito público. A doutrina tem caminhado, tem seguido numa linha de valorizar a privatização do processo civil e criar uma possibilidade aos magistrados e às partes, e a gente vai chegar lá, de flexibilização de procedimentos previstos em lei. Então, a gente parte de um marco que é o processo civil enquanto ramo do direito público, com regras extremamente bem definidas sob a ótica legal, e uma guinada e uma caminhada trazida pelo Código de 2015 no sentido de prestigiar a flexibilização de procedimentos com a concessão de poderes aos magistrados para a adaptação do procedimento comum aos tipos de tutelas que são pretendidos, uma espécie de maior aderência ao que está sendo pedido, ao caminho que deverá ser percorrido para a prolação de uma sentença, além da instituição
no Código de Processo Civil de 15, da possibilidade de celebração de negócios jurídicos processuais entre as partes. Então, esse contexto de privatização do processo civil, ele busca, como qualquer regra norte de direito processual civil, busca a efetividade da prestação da tutela jurisdicional. O ponto a privatização do processo civil com a possibilidade de prática de negócios jurídicos processuais e a flexibilização de procedimentos por parte dos magistrados não pode, em hipótese alguma, não podem trazer insegurança jurídica às partes. Esse deve ser o norte. Você não pode ter prejuízo de defesa e você não pode ter uma tramitação processual que gere uma insegurança, uma instabilidade no jurisdicionado. Então, em que situações o direito processual civil acaba caminhando da linha tradicional de ramo de direito público em direção a um ramo de direito privado, né? A gente poderia aqui discorrer sobre o